Boa noite. É com grande prazer que eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema muito gostoso. Na verdade, não serei só eu que vou falar, outras pessoas também virão depois de mim falar com vocês sobre as Sagradas Escrituras, sobre a Bíblia. O Padre Mário, a convite do Padre Mário, eu e mais uma equipe de amigos aí que estamos na caminhada junto à Escola de Teologia da Paróquia Cristo Bom Pastor e também da Paróquia do Divino Espírito Santo. Nós estamos nessa caminhada já faz um tempo, guiados e coordenados pela graça de Deus e também tendo como dirigentes espirituais Padre Geraldo, Padre Mário, que nos ajudam, que nos incentivam a continuar nos estudos da teologia. E aí o Padre Mário, inspirado pelo Espírito Santo, teve uma grande ideia. Nós não podemos deixar passar em branco o mês da Bíblia, que nós estamos começando agora esse mês de setembro. Como é que nós vamos deixar passar em branco o mês da Bíblia? Nós não podemos. Então, como a gente não pode ainda estar próximo, ele teve a ideia de nós gravarmos vídeos contendo temas importantes, contendo a divisão da Bíblia, e para cada um de vocês se inspirar mais, gostar mais de ler a Bíblia e para conhecer um pouco mais da nossa Sagrada Escritura, do nosso livro sagrado que nós temos, não é? Então, eu fiquei com a parte de fazer a introdução. Então, hoje eu estarei aqui falando com vocês, dando uma introdução às Sagradas Escrituras, dando uma visão geral, uma visão de cima das Sagradas Escrituras, não é? Bom, vamos começar então falando sobre o significado da Bíblia. A Bíblia, no grego, biblion, né? O que significa Bíblia? Bíblia significa uma grande biblioteca. A Bíblia, ela não foi escrita por uma pessoa, ela não foi escrita somente por uma pessoa ou por duas, não. A Bíblia é um conjunto, é uma biblioteca, é um conjunto de livros que foram livros inspirados por Deus, pelo Espírito Santo e que servem para nos orientar, para nos guiar. Então, são livros. A gente vê que a palavra Bíblia é o conjunto de livros, uma biblioteca, não é? E a Bíblia, ela apresenta relatos em prosa, ela apresenta relatos em cantos, códigos legislativos. Nós temos ali vários livros que trazem códigos de conduta, nós temos provérbios, nós temos salmos, cartas, poesia lírica, dramática, profecia, liturgia, folclores, lendas. Nós temos uma variedade de coisas. E por que essa variedade de coisas? Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita com a mão humana. Então somos nós. Nós nos identificamos ali com tudo aquilo que está escrito. Por muitas das vezes nós lemos a Bíblia e nos identificamos com o que está escrito ali. Então nós podemos dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus escrita com a mão humana. O que significa isso, Dani? Significa que Deus assumiu uma roupagem humana, uma linguagem nossa, do mesmo modo como Cristo assumiu a sua natureza humana. Então Deus que se encarnou, que se fez carne e veio Jesus Cristo, Deus na pessoa de Jesus Cristo, que resolveu ter essa roupagem humana, essa roupagem nossa. E Deus assumiu essa roupagem humana também. De que forma? Através dos escritos, através da Bíblia, através da linguagem, não é? Então, o autor sagrado, que nós chamamos de agiógrafo, ele foi instrumento de Deus. Deus é o verdadeiro autor das Escrituras, mas o agiógrafo, que é aquele autor sagrado, ele foi instrumento de Deus. Então, a Bíblia, ela não é um conto fantasioso, mas ela é algo que vem de Deus para nós, seres humanos. É Deus falando conosco, a linguagem nossa, a nossa compreensão.
O Espírito Santo, então, ele age, né? Ou ele agiu sobre aqueles autores sagrados, agiu sobre a inteligência do ser humano para que ele escrevesse, para que ele mostrasse, porque a Bíblia, ela traz para nós essa sequência. Deus que quer dar sequência, e as pessoas que escreveram não querem que nada daquilo se perca, não querem, eles queriam que se perpetuasse, eles queriam que nós hoje, no século 21, soubéssemos de tudo aquilo que Deus já fez pelo povo, por amor ao povo, por tudo aquilo que Jesus fez enquanto estava no meio de nós, não é? Então, o Espírito Santo agiu. Também agiu, além da inteligência, o Espírito Santo agiu sobre a vontade do autor, para que ele decidisse escrever com fidelidade aquilo que ele estava sendo proposto a ele para fazer. E também o Espírito Santo agiu sobre as suas faculdades executivas, porque operando para que ele se expressasse de modo conveniente, ele se expressasse de modo que nós pudéssemos entender. Existe uma frase, eu até coloquei ela aqui para vocês, da Dei Verbum, número 13, e ela diz assim: as palavras de Deus, expressas em línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana. Como outrora o Verbo eterno do Pai, tomando a carne da fraqueza humana, se tornou semelhante aos homens. Então é exatamente isso que eu falei para vocês. É Deus assumindo a linguagem humana, não é? E Deus fala hoje para nós, através de fatos, através de acontecimentos. Deus nos fala através das pessoas. A palavra de Deus, ela não está só na Bíblia, mas ela está também na vida humana. Mas o objetivo principal da leitura da Bíblia não é interpretar a Bíblia, não é tentar ser uma pessoa, um biblista, uma pessoa focada só na Bíblia e não focada na vivência dela. O objetivo principal, pessoal, da leitura da Bíblia é interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. A Bíblia de nada serve se não existe o ser humano, se não existe a vida humana para ser moldada conforme aquilo que Deus pede com suas palavras. Então, primeiro vem a vida humana, para depois existir a Bíblia. Então, isso é muito importante. O objetivo dela é ajudar a descobrir que a palavra de Deus, antes de ser lida na Bíblia, ela já existia na vida. Na vida. Então, isso é muito importante. E mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Aqui eu tô com coisa aqui do lado, mas eu não consigo transmitir para vocês os meus slides, então eu tô seguindo para a gente ter um roteiro aqui de entendimento, né? As línguas da Bíblia e o gênero literário. Para nós entendermos a Bíblia, nós precisamos entrar nesse mundo cultural. Primeiro Testamento, Segundo Testamento, tanto no primeiro quanto no segundo, nós iremos perceber que as escrituras, que aquilo que compõe todos os livros da Bíblia, ela é fruto de várias tradições, de costumes, de culturas. Então, quando a gente olha e a gente lê algo, por exemplo, do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, né? Eu acho a terminologia Primeiro Testamento mais interessante, porque como a gente fala de primeiro e segundo, a gente está dizendo que existe uma sequencialidade. Quando a gente fala antigo e novo, parece que o que era antes já não serve mais. E na verdade não é assim. Então eu gosto muito do termo Primeiro Testamento e Segundo Testamento, justamente porque um é a sequência do outro, um complementa o outro. Mas enfim, é questão de terminologia. Vamos seguir aqui o que a gente estava falando. Então, a cultura, a tradição, o costume daquele povo com que nós vamos ler aqueles livros, nós devemos nos atentar a isso, nós devemos entender isso, porque senão a gente não consegue entender.
Como é que eu vou entender lá no Eclesiastes, por exemplo, aquele velho ditado que a gente às vezes fala, olho por olho, dente por dente? Então, quer dizer, o que o meu irmão faz de mal para mim, eu tenho que pagar com o mesmo mal. Se ele me arranca um olho, eu vou arrancar o dele também. Então, como que eu vou interpretar isso? Eu vou interpretar isso inserido naquele momento cultural do qual aquilo foi escrito. Então, isso é muito importante. Por isso que nós vemos uma variedade, inclusive, de linguagens, de termos. Nós temos muitas variedades de linguagens e de termos. Então, a gente vê que é a história de um povo. E para que nós podemos entender, nós precisamos fazer a leitura da Bíblia de forma contextualizada. O que significa isso? Respeitar a tradição, a cultura e os costumes daquele povo e a vivência daquele povo no momento em que aquele livro foi escrito, contando a história daquele povo, né? A Bíblia, ela foi escrita em três línguas, do aramaico, o hebraico e o grego. E depois nós tivemos ali a tradução para o latim, que é o que nós chamamos da Vulgata. Mas nós temos ali o aramaico, o hebraico e o grego. E o que isso significa? O aramaico, ele foi a linguagem dos nômades, que em 2000 a.C. invadiram a Mesopotâmia e a Síria, e estes nômades serviam de intérpretes no comércio entre a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as costas do Mediterrâneo. E eu gostaria muito de passar para vocês as imagens aqui do mapa, mas toda a Bíblia, geralmente, a maioria delas, trazem os mapas de onde foi surgindo, dos lugares aonde foi surgindo a Bíblia e de onde foram passando e da forma como foi escrita. Então, o aramaico, essa língua, nessa época, 2000 anos antes de Cristo, ela tornou-se muito conhecida essa língua. E mais ou menos no ano 500 a.C., o aramaico era a língua da diplomacia. Então, era uma língua muito importante. O aramaico foi a língua materna de Jesus. É esse dialeto, é essa língua que está na raiz das palavras de Jesus, que foram transmitidas pelo Evangelho somente em grego. Mas a raiz das palavras estava em aramaico. E aí eu me recordo, gente, de um dia que nós estávamos estudando isso, eu e a turma da teologia, e a Simone é a que que participa da equipe de música da paróquia Cristo Bom Pastor. Então, a Simone, ela estava do meu lado, eu não esqueço disso, tem coisas que marcam a gente. E a Simone falou para mim assim: Dani, você já parou para pensar se a gente tivesse como ter acesso ou conseguisse compreender aquilo que Jesus falou na sua língua nativa? Aí eu falei: nossa, Simone, eu nunca parei para pensar nisso, porque de fato, gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque imagina vocês assim, apesar da tradução trazer para nós a essência da palavra de Deus, vocês já pararam para pensar? Eu vou fazer com vocês o que a Simone fez comigo. Já pararam para pensar se nós conseguíssemos ter a compreensão ou conseguir ler aquele texto genuíno das Sagradas Escrituras, aquele texto, aquilo que Jesus falou e aquilo que foi escrito exatamente como ele falou no aramaico? Será que tinha alguma outra interpretação, alguma outra coisa que nós poderíamos saber? Então a gente fica naquela, né? Eu achei muito interessante a Simone falar aquilo para mim. E aí eu fiquei pensando depois, me refletindo sobre o que ela havia me falado. E eu fiz assim, né, pensando numa comparação, como se você tivesse, por exemplo, colhido os frutos de uma lavoura de café. E aí você tivesse colocado todos aqueles grãos de café dentro de um caminhão e fosse transportar aqueles grãos de café dentro daquele caminhão por um longo caminho até chegar no destino. Acontece que quando chegar no destino, vários grãos de café inevitavelmente vão ter ficado sendo jogado no meio do caminho. Inevitavelmente alguns grãos de café vão se perder.
Então eu fico imaginando que uma tradução, o aramaico, o hebraico, o aramaico, o grego, depois o latim e as demais traduções das línguas de hoje. Então eu fico imaginando assim, quantos grãozinhos será que se perderam? A gente fica nessa curiosidade, né? Mas é coisa de cristão curioso mesmo, né, gente? Mas o que é o mais importante? O mais importante é a vivência, o mais importante é viver. E eu acho que introduzir as Sagradas Escrituras para vocês, o meu recado principal que eu quero deixar para vocês é exatamente isso. É que a gente olhe a Bíblia como Deus falando conosco. Ele usando a linguagem nossa para comunicar conosco, né? Bom, vamos seguir então. Falei do aramaico, o grego contido na Bíblia, esse era um pouco diferente daquele grego clássico dos filósofos e tudo mais. Ele era mais simples porque ele era marcado muito com os hebraísmos, então não era aquele grego tão clássico e rebuscado que era o grego dos filósofos, dos famosos filósofos, né? Ele desenvolveu-se depois das conquistas de Alexandre Magno, então mais ou menos 300 a.C., nós tivemos o aramaico 500, 300 mais ou menos antes de Cristo, o grego. E ele tornou-se uma língua comum, né? Uma língua falada e escrita. Grego significa koiné, koiné significa comum. Então, o grego foi a língua comum, a língua escrita e falada comum. Só para a gente não perder os pontos aqui e para vocês conhecerem também, eu fiz assim um pequeno resumo dessas questões da tradução. Então vamos lá. O hebraico, ele está em quase todo o Primeiro Testamento. O aramaico, ele está presente em Esdras, ele está presente em Deuteronômio, também em Gênesis, mas somente 2 palavrinhas em aramaico em Gênesis, lá no capítulo 31, versículo 47. E também a gente vê um pouco do aramaico em Jeremias, mas a maioria dos escritos do Primeiro Testamento ou do Antigo Testamento é o hebraico. O grego, em grego, foram escritos originalmente o Macabeus, segundo Macabeus. E alguns livros também teriam originalmente escritos em hebraico, que nós temos vários aqui, que foram perdidos ou chegaram até nós somente nos escritos gregos antigos, tá bom? Que é o primeiro Macabeus, Judite, Tobias, as seções de Deuteronômio também, mais alguns outros aqui, eu acho que é isso. Depois tem alguns outros capítulos, mas esse eu vou deixar porque não tem muita importância no nosso encontro de hoje. Bom, qual que é a organização da Bíblia? A Bíblia, ela é uma biblioteca, como eu já falei para vocês, não é? E ela levou mais ou menos aí 2000 anos para ser formada, então são 2 milênios de cultura, de costume, 2 milênios de povos retratados ali na Bíblia. A nossa Bíblia católica, ela tem 46 livros do Primeiro Testamento e 27 do Segundo Testamento. Então, nós temos um total de 73 livros, a Bíblia Católica. Nós temos diversas formas literárias, mas nós podemos dividir essas formas literárias em 3, a lei, os profetas e os escritos, não é? Nós temos ali uma divisão judaica, que é essa que eu falei para vocês, a lei, que para eles é a Torá, os profetas, que para eles é Nebim, e os escritos, que para eles é Ketubim. Então, nós temos essa divisão judaica. A nossa divisão cristã, nós temos os livros históricos, os livros proféticos e também os livros didáticos, que nós temos aí bem resumidamente, nós temos essa divisão cristã. No Segundo Testamento nós temos os evangelhos, nós temos uma divisão ali dos evangelhos sinóticos e o evangelho de João, nós temos as cartas e nós temos o Apocalipse e Atos dos Apóstolos. Então nós temos essa divisão. Depois nós temos uma divisão maior. Essa divisão maior que é exatamente aqui quase nós vamos seguir durante todo esse mês agora. Então, nós vamos seguir mais ou menos essa divisão, que é o seguinte:
do Primeiro Testamento, os 46 livros que eu falei para vocês que tem no Primeiro Testamento, nós temos aí uma divisão de 1, 2, 3, 4, de quatro partes, em 4 partes. Então, o que nós temos ali do Primeiro Testamento? Nós temos o Pentateuco. O que significa Pentateuco? Penta, 5. Teuco, livros. 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco é o que contém a lei da tradição judaica, né? A lei é a primeira da aliança. Depois nós temos os livros históricos, que são os 16 livros que narram a formação do povo judeu. Então ali tem a vida do povo judeu, os seus nomes, a sua luta e tudo mais. Depois nós temos os livros sapienciais, que são 7 livros que nós encontramos reflexões, expressões. Então, nós temos sabedoria, nós temos cantos, orações, hinos. Nós temos hinos nos livros sapienciais, registra sentimentos, expressa a sabedoria e a experiência de vida daquele povo. E depois nós temos no quarto, né, da divisão, os livros proféticos, que são 16. Esses livros, eles trazem a mensagem, a ação e alguns dados da vida dos profetas. E assim a gente finaliza essa divisão do Primeiro Testamento. O Segundo Testamento, composto pelos 27 livros, nós temos ali uma divisão também. Em 5 partes, nós temos os evangelhos, que são 4, e esses 4 evangelhos nós denominamos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer semelhantes, são parecidos, e nós temos o evangelho de João. Então, trazem reflexões sobre Jesus, sobre sua vida, seus ensinamentos, suas atitudes e toda a composição da sua vida terrena. Os Atos dos Apóstolos, ele narra a reflexão da comunidade de Lucas, em Atos dos Apóstolos, mais especialmente dividido em Pedro e Paulo. Então, a gente vê a figura dessas 2 colunas tão importantes para a nossa igreja lá em Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo, nós encontramos também, uma terceira repartição. Então, só para recapitular, Evangelhos, Atos dos Apóstolos e agora as cartas de Paulo, também chamadas de cartas paulinas, que nós encontramos um pouco sobre o apóstolo Paulo, sua pregação, seu trabalho, sua missão, os problemas da época, a orientação e a organização das comunidades, todas as suas viagens. Depois nós temos as cartas católicas, que são 7, e elas se dirigem não a uma comunidade ou a um líder, mas elas se dirigem a toda a igreja cristã, a todos nós, a todos os cristãos. E depois nós temos a 5ª divisão, que é o Apocalipse, que reflete sobre a presença de Jesus na história e na vida da comunidade num tempo de grande perseguição. Então, essas são as 5 divisões: Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas Paulinas, Cartas Católicas e o Apocalipse, ok? Muito bem. Bom, mas aqui também eu gostaria de passar para vocês uma sequência que eu fiz pensando como que as coisas aconteceram para que tudo aquilo fosse escrito e fosse passado para nós hoje da forma como da forma como está. Então, assim, eu imagino que foi o seguinte, essa é uma imaginação da Daniela, tá? Nós tivemos alguns acontecimentos e algumas experiências do povo, das pessoas com Deus. Essas experiências, elas foram vividas, elas foram interpretadas por essas pessoas e vividas, ou seja, assimiladas à sua vida, começaram a fazer parte da sua vida. E a partir do momento que fizeram parte da sua vida, começou a transmissão oral. Então, a transmissão inicial foi através da transmissão oral. Eu conto aquilo que eu vivi, a experiência que eu tive, eu interpretei, eu assimilei e agora eu vou transmitir.
Então, a transmissão oral. Depois da transmissão oral, nós temos uma escritura original. Então, aquela transmissão, ela foi feita e formada, materializada numa escritura original. Essa escritura original, ela se formou e se tornou um cânon. Ela se tornou um livro, ela se tornou algo importante, que nós chamamos de cânon. Esse cânon, ele foi traduzido. E quando ele foi traduzido, ele veio para nós. E aí nós recebemos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, na nossa língua, no português, através desse processo, desse caminho. E se você perceber, meu irmão, minha irmã, como é esse caminho de fazer a experiência, interpretar, assimilar, fazer a transmissão oral, a escritura original, transformado no cânon, para haver a tradução e para haver comunicar, trazer a comunicação de Deus conosco, realmente a Bíblia é a vida cristã vivida e interpretada por cada um de nós. Então, se eu nunca ouvi falar de Jesus, vou fazer um exemplo para vocês, de vida para vocês, fazendo uma comparação como que a Bíblia realmente é a expressão da vida. A Bíblia, a nossa vida, se eu não conheço Jesus Cristo, se eu não conheço a Igreja Católica, se eu não conheço a religião, e aí de repente, em algum momento da minha vida acontece algo, ou eu tenho uma determinada experiência que me apresenta Jesus Cristo, em que eu sou apresentada para Ele, em que eu sou inserida na comunidade igreja. A partir desse momento, eu começo a viver uma vida nova, uma vida diferente. E aí eu vou interpretando tudo aquilo que está acontecendo comigo. E vou assimilando é trazendo comigo, vou digerindo tudo aquilo. Depois de eu começar a assimilar, tem alguma coisa dentro de mim que faz com que eu comece a falar disso para os outros. Essa é a transmissão oral. Ai de mim, eu não consigo me calar. Eu lembro muito de São Paulo falando, né? Eu preciso eu preciso divulgar essa experiência que eu assimilei no encontro com Jesus Cristo. Então essa transmissão oral começa a ser feita. E aí Deus envia alguém para que possa, de fato, escrever isso. Aquilo que está vendo os outros viver, aquilo que presenciou ou aquilo que ouviu alguém contar. E aí existe a escritura, aquilo que foi escrito e formado. E depois se junta tudo isso, se coloca tudo isso, e aí se leva para a vida. E aí isso vai ajudar outras pessoas. Percebam que a Bíblia, ela é com certeza a efetivação da vida cristã, daquilo que nós vivenciamos. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos identificamos quando lemos a Bíblia, com algo, alguma coisa ali nos atrai. Por quê? Porque de fato é Deus usando da linguagem humana para conversar conosco, com cada um de nós, não é? Então isso é bom demais saber disso. Bom, gente, eu já estou quase no meu tempo, né? Nós temos 30 minutos de conversa aqui, mas eu gostaria, deixa eu só achar aqui, deixa eu só achar a frase que eu gostaria de ler para vocês. Aqui, achei. Bom, vamos lá. Eu queria, antes de terminar, eu queria que vocês refletissem comigo para finalizar sobre como que nós podemos ter critérios para ler a Bíblia. Porque às vezes, lembra que eu falei para vocês que o correto seria a gente ler a Bíblia de forma contextualizada, ou seja, nós sabermos aquilo que está sendo lido, levarmos em consideração a sua cultura, levarmos em consideração o que aquelas pessoas vivenciaram ali. Isso é muito importante. Então, muitas das vezes eu já vi as pessoas falarem assim:
Quer ver? Deixa eu até pegar um livro aqui que eu tô no escritório, ó. Algumas pessoas falarem assim: deixa eu ver o que Deus tem para me falar hoje. Fecha o olho, gira a Bíblia e abre. Abre aleatoriamente. E aí a pessoa lê às vezes uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ela estava sentindo ou com aquilo que ela estava querendo buscar. Então conseguir ler, ter critério para ler a Bíblia é muito importante. Então, crer que a Bíblia... Então, assim, eu fiz alguns tópicos para vocês buscarem ter critério, para vocês buscarem assuntos. Então, nossa, hoje eu estou precisando ouvir alguma palavra sobre amor. Eu estou querendo que Deus me fale, me toque sobre o amor. Então, eu vou lá na Bíblia, eu tenho um índice na Bíblia, eu tenho até um índice por alfabético ali. Então eu vou na letra A, eu procuro ali amor, eu vou encontrar várias oportunidades que eu tenho de escutar a palavra de Deus, dando sentido àquilo que eu quero fazer. Então eu estou usando um critério para fazer. Então alguns critérios que eu gostaria de deixar para vocês agora, para a gente poder finalizar esse primeiro encontro, é crer que a Bíblia contém a palavra de Deus. E que palavra de Deus é palavra de vida. Segundo, crer que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É Deus que comunica conosco, Deus que quer falar conosco. Também acreditar que Deus se revela, que a palavra de Deus é sinal de revelação. A palavra é sinal de revelação. E ele se revela na história do seu povo, ele se revela na criação e principalmente na vida de Jesus. Crer, então, que Jesus é a chave para que nós possamos entender toda a Escritura. Percebam que os evangelhos narram muitas falas de Jesus, onde Jesus fala sobre o Primeiro Testamento e ele traz um sentido total, completo sobre tudo aquilo do que vivenciou e que viveu o povo de Deus. Crer que a Bíblia é um livro da comunidade. E como livro da comunidade, nós temos que viver, que vivenciá-lo. Ele tem que ser aberto. Qual é a primeira comunidade sua? É a sua família. Ele não tem que ficar fechado. O livro, a Bíblia, não tem que ficar fechado na sua casa. Ele tem que ser aberto para a comunidade de família. Senta junto com seus filhos, lê com eles. Se eles são pequenos, nós temos interpretações da Bíblia que podem trazer compreensão para eles. Nós temos essa forma de trazer isso para eles. Isso é muito bom. É preciso ler a Bíblia com os olhos no céu e com os pés no chão. Então, esse que era o recado que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente finalizar. Ler a Bíblia com os olhos no céu e com os pés no chão. Fiquem com Deus, muito obrigado, e na sequência nós teremos aí toda semana alguma reflexão sobre as Sagradas Escrituras. Um abraço. Fiquem com Deus e Deus abençoe a cada um de vocês.